Debate RDK de volta para o nosso segundo bloco, lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos, lá em Rui do Meio, sou de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá brick. Mate Comunicação Integrada, sua agência aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu pet. Falamos do Internacional, vamos agora para o lado azul da força. Falar um pouco do Grêmio, derrotado. Deixa algumas lições essa derrota para o Grêmio, a gente já tinha visto no primeiro jogo. O Grêmio foi muito dominado, vamos dizer assim, pro Internacional, mostrou pouco. E no Beira-Rio a gente viu uma coisa, tipo assim, o Grêmio melhorou por ele mesmo, mas também tem uma questão do Inter deixar o Grêmio com a bola, né, Ademar? Foi que lição fica pro Grêmio desse Campeonato Gaúcho e o que dá para projetar para a sequência do jogo? Em primeiro lugar, se tu começar no ano passado, a gente falou várias vezes aqui, e eu acho que está confirmado, que quando o time do Grêmio lá, que estavam ameaçando, queriam contratar o Caixinha para colocar no lugar do Renato, independente de se fosse o Caixinha ou um outro treinador, ia começar um trabalho para esse ano. Foi muito curto o espaço de tempo, não quer dizer que ele vai atingir um nível. Vocês mesmos sabem que o Cudê no Inter teve uma base lá, já tinha... Para mim está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Cudê. O Quinteiros não tem respaldo entre a direção e o grupo de jogadores. Não, e outra coisa... Não tem da lição da vida para fazer o que faz. Se vocês olharem, por exemplo, tem muito gremista admirado, mas como é que nós vamos perder por isso? Não, cara, isso estava na cara que ia acontecer. Estava na cara. Eu não é que eu sou um cara conformado com isso, acho... Talvez alguns jogadores não deram um retorno, que já estavam aqui, o caso do Pavão, e etc, e ele continua insistindo, mas outros jogadores chegaram, o melhor de todos no Grenal domingo, que foi o Wagner Leonardo, na minha opinião, o cara chegou no último dia, na verdade, foi apresentado no dia posterior do fechamento da janela. Desembarcou do avião, botou a farda e fez o jogo. Então, mas o Inter teve disso também, né? Não, tudo bem. Lembra do Rorrelo, o nosso glorioso zagueiro que agora é reserva? Sim. Ele chegou num dia e no outro estava jogando. Tá, mas aí tinha uma outra coisa. Tinha um outro time quase formado ali. Encaixou, encaixar uma peça, duas ali, tudo bem. Sim, então, teve não que isto... daqui a pouco eles não conseguiram nem assimilar as ideias do treinador. E nesse meio período, 2 intervalos que tinha, que deu uma semana no Gauchão, tinha a Copa do Brasil. E ainda no norte do Brasil e uma outra... Mas tu acha que o Quinteiros merece mais tempo? Mas claro que merece. Ele pode não dar certo, como deu outros não deram certo. Mas... queimar ele agora, não adianta, eles têm que dar apoio. Visivelmente ele está tateando no escuro para tentar achar a solução. Mas observem a forma como ele escalou os times para jogar, por exemplo, os Grenais. Ele não teve convicção nenhuma de um time definitivo e titular absoluto. Não tem, ele está buscando alternativas. Tá? Mas isso é normal. Eu dizia quando o Renato estava aí, os torcedores estavam pedindo que ele saísse e tal, que o Renato tinha a sua culpa parcialmente atenuada porque o elenco do Grêmio era limitado. E eu digo a mesma coisa em relação ao Quinteiros. O elenco que a direção colocou à disposição do Quinteiros, ele é um elenco bom, mas não passa disso. E um elenco bom... Alto lá. Nós temos 2 jogadores que são as maiores contratações da história do Grêmio nesse grupo. Mas isso não quer dizer nada. Cristian Oliveira e o próprio Wagner Isso não quer dizer nada. nada. Só um pouquinho. Paga muito. Não, nós temos o investimento... O Grêmio gastou 77 milhões de reais nessa Não janela. quer dizer que contratou os melhores. Mas não é os melhores. Tá aí, entendeu? Mas aqui, ó, o que eu analiso o futebol um pouquinho diferente. Eu olho assim, ó, para tirar do jogador o máximo, o que tu tem que fazer? Tu tem que colocar ele, se o teu plano de jogo, a tua maneira de jogar, vai pedir para aquele cara marcar, não vai dar certo. Não é a praia dele. Ou ele vai assimilar isso com muito tempo. Mas tu acha que... Mas o Cristian, eu acho que achar normal isso? Com os caras se caminhando em campo? Não. Caminhando não. Mas o que acontece? Ele não viu a cor da bola. O Grêmio tem um elenco que, na minha opinião, é bom,
Mas não passa disso, não. O elenco. O centroavante tem limitações, o Grêmio não. passou fome. O centroavante. Grêmio- Mas pega os jogadores do Inter, bota eles jogar sem um esquema de jogo. Dá para um Exato. treinador aí que queira mudar o esquema. Até pra a você preparação Não ver. tem física. problema, mas a questão do cara, tipo assim, o Grêmio, não, o esquema de jogo tem. Os caras que não encaixaram. Sim. Entendeu? O Porque- esquema de jogo tá ali. É o 4, 3, 2, 1. Ele tá ali, Às entendeu? vezes demora, né? Às vezes demora. Mas tipo Às assim, vezes- nós temos aqui, nós temos a espinha dorsal. a Tem pessoa tá ali. jogador que às vezes precisa de tempo para se adaptar a esse esquema. Ele tem que mudar a forma de jogar e tal. Ou então, às vezes, o esquema se adapta, mas não dá para adaptar a 11. Então, o que o Quinteiro está fazendo, visivelmente, na minha opinião, ele usou esse Campeonato Gaúcho para fazer um monte de testes e avaliações. Ele usou, e claramente. Se ele for o treinador que eu acho que ele é e que dizem que ele é, o que ele fez durante o Campeonato Gaúcho foi avaliar as possibilidades. Mexe aqui, mexe ali, posiciona de maneira diferente, joga uma formação, testa outra. E ele está achando algumas soluções. Por exemplo, esse rapaz aí que veio do Vitória, pelo que jogou no Grenal, aparentemente foi uma aposta que vai Sim, sim. resolver em parte um problema. O sistema defensivo do Grêmio, mas ele é um só. Não, O precisa sistema mais defensivo um. do O Grêmio lateral do lado dele é Precisa mais um. Lucas O Esteves, sistema. cara. O sistema é Esse complicadíssimo. dia eu vi um cara botou no Twitter, ninguém passa ileso, contratando um lado esquerdo da defesa do Vitória. Vocês querem ver um sinal de que as coisas estão complicadas, né? Um dos jogadores que é uma das principais peças Vila Sante. do Grêmio está sendo contestada, Vila Sante. Tá, mas aí- Jogando nada, cara. Jogando é- nada. tá, mas nada, então nada, o nada, sistema nada. não Não, tá então, Deixou de ser expulso. Pera aí, né? aí é que entra aquilo que eu estava falando antes. Eu ia chegar no Vila Sante. Aquilo que está dando certo. Quanto tempo o Vila Sante jogou com o Renato e não deu certo? Era reserva, era contestado. Depois de um período, começaram. Acontece o seguinte, ó, que o Vila Sante é muito mais 5, vamos colocar Sim. como antigamente, do que 8. Sim, com certeza. E por quê? Porque Apesar tem aquele negócio de. da demanda. Ele avança, mas aí é uma dinâmica do Isso, jogo, que tu isso. tem que ter uma cobertura Pede os parceiros. para aquelas subidas de surpresa, que ele fez até vários gols. Mas aí que tá, ele não vai jogar de 5, porque o 5 o Grêmio foi e contratou. Sim. Chama 5 de área. Tá. Esse é o 5. Porque aí tu vê como é que é, muitas vezes, os caras de imprensa, eu não quero criticar a imprensa, não é isso. Como os caras dizem, não, o Grêmio precisa de um sendo médio. Mas tinha lá, o cara, eu tinha a convicção que tinha. O Grêmio precisa de um cara que sabe jogar, um 8, né? Não, tá um Monsalve aí. Mas daí os caras não põem o cara, põe o Cristaldo vai mal. Cara, ó, te bota no lugar do Quinteiro, eu Cristaldo quero não deu defender ele. sinal, cara. Ele entrou, chegou lá e não deu certo. Ou aquelas goleadas que deu lá contra os times do interior, isso que é engano o treinador. Daqui a O pouco, próprio centroavante. daqui a pouco a própria torcida. centroavante não viu muita bola nas finais. Tinha gente que dizia assim, mas o cara achou o time, tá aí, ó. Contra o São Luís, né? É. É ruim, né? Agora, por exemplo, tu falou do central do Bright White. Pô, cara, tu olha, tu dando a bola por cima, meio de campo não jogava. Tu dando por cima. 2 jogadores e um ainda foi uma grata surpresa. Acabou. Tu quer que não tem chance. A tarefa do Quinteiros é extrair um time desse grupo de jogadores. Eu acho que Definir um esquema Mas e tu acha o grupo bom do Grêmio? eu acho que o grupo do Grêmio é bom. É isso? Mas na minha opinião é o limite. Bom. Mas é- Um grupo bom para disputar uma Sul-Americana, eu acho que vai lá, pelo menos as fases iniciais. Pro brasileiro não chega, tem que ser um grupo. Mas é um grupo bom. Melhor do que, um pouco Mas- além do bom. O que tem que fazer é acertar esse time para entrosar ele. porque- Essa é a tarefa do porque Quinteiros. o Inter também não tem jogadores Exato. bom, ele tem bons jogadores e tem 2, 3 craques, vamos dizer assim. Isso demora um pouquinho, né? E aí tu tem que fazer essa dinâmica de jogo para poder encaixar Me esses parece, caras. né, muito mais convicção do Quinteiros em algumas situações do que a questão de teste, entendeu? Ele tem algumas coisas ali que não dá pra entender. tipo assim, Aparentemente ele não tem convicção em algumas coisas. Ele tá fazendo experiências. cara, tu pega, Tipo tem, o todo mundo professor falando, Pardal, por exemplo, né? o Grêmio tem que jogar com meia, articulador. Cara, entrou na final com 3 volantes. Uhum. Aí os atacantes, um Oceano e os 3 volantes. Cara, não tem como dar certo, entendeu? E outra coisa que o Grêmio tinha que abrir mão ontem,
Cara, não dá. O Grêmio não tem jogadores com características e esquema para 2 pontas. Tu recheia o meio campo, cara. Aparentemente. Traz mais um. Bota o Monsalvo para jogar no lugar do Amazu. Ou, entendeu? Essa história do Monsalve aí, eu não sei, O próprio Cristal, cara, que eu não fosse, sei, mas sinceramente. tu povoa o meio Pelo campo. que eu vi entendeu? até agora, eu não, mas o considero Cristal, Monsalve E tu faz uma dupla de solução. atacantes, o Como Oliveira dizem. e o Brad White. A não ser que ele tenha uma sequência agora. São jogos sábado e domingo, né? Quarta do sábado. Quarta e final de semana direto, e jogos por competições diferentes e tal, e que ele tem uma sequência num time mais ajustado, num esquema mais ajustado. Mas eu não vi no Monsalve, sinceramente, até pela idade dele, toda essa responsabilidade que estão querendo colocar na... Não, mas se tu não tem no time, tu tem que pegar na gurizada lá. Na gurizada lá do Grêmio tem uns caras Da base? Da base. Bota um da base, ao menos que tenta jogar, tenta... Mas quem? Eu não lembro de nenhum nome da base assim do Grêmio que possa hoje dizer, olha, traz o guri, né, tira ele de lá, bota no time, né, Não, eu não me dá lembro. rodagem, dá minutagem pra ele. Não, eu acho que isso ele não vai fazer. Eu acho que ele não tem o perfil pra isso, como treinador, entendeu? De estar catando a galera, que nem o Roger que vai no centro lá do CT ver os caras jogar. O zagueiro tava aí, cara. Claro. Ele foi lá, não, só um pouquinho, esse menino me interessa. Botou o cara pra treinar um time titular. Ele Time recebeu uma profissional. informação, ele Não, resolveu recebeu, averiguar. exatamente. Foi lá e disse, olha, de fato, aí até o menino contou, outro dia eu vi numa entrevista, disse, olha, ele chegou um dia pra mim e disse, cara, tu tem umas características muito parecidas com as que eu tinha quando eu jogava, porque esse menino era lateral também, esquerdo. Ele era lateral e aí ele foi sendo testado na zaga e deu no que deu. E o Roger falou para ele, segundo ele mesmo, né, declarou numa entrevista, olha, o Roger me encontrou, parou e disse, olha, tu tem umas características parecidas assim comigo quando eu comecei a jogar e quando eu estava firmado e tal. E aí disse, olha, daquele dia em diante, o Cri falando, né, eu me dei conta que estava abrindo uma porta para mim. Eu aproveitei. E deu no que deu. É questão de por vezes, apostar. Eu não sei, Ademar, se no Grêmio o treinador tem essa condição de ir lá, olhar para a base e tirar de lá 2 ou 3 que poderiam O Beck, resolver. aquele menino, o Gabriel machucou agora. Machucou, o Mac machucou, estava na seleção lá, treinando, que se machucou. O Mac, mas eu ia... Esse eu acho que é o único diferente. Sim, dele, né? muito bom jogador. Tá, mas assim, ó, uma questão pro Quinteiros é assim, ó, ele veio para cá, ele não conhecia muito o futebol brasileiro. Algum jogador que fosse indicado, aí os caras diziam, não, o cara encheu de argentino, mas era porque ele conhecia, com quem ele ia Isso é jogar. uma coisa que o cara meteu. O Grêmio formou um elenco para jogar o Campeonato Argentino. Não, tudo bem. Então tem isso aí. O que falta no Grêmio também, o Quinteiros, não adianta ele ter 2 auxiliares, lá um que treina o ataque, a defesa. Eu acho que é muito bonitinho isso ali. Mas falta alguém para respaldar. O presidente do Grêmio é um cara que não fala. O presidente do Grêmio era acostumado, o Renato, a assumir tudo. Sim, isso aí. Então E ele, falta na verdade, isso começou lá no Romildo Bolzan, né? E o que o presidente quer? Nunca um treinador desse aí que assume tudo, que bota bronca, que entrevista, que vai na entrevista, Barbada, né? O cara é uma... enfrenta a imprensa e depois, esse é o Bate cara tudo ideal. nele, né? E falta no Grêmio, né, o representante do treinador dentro de campo, Isso, né? cara. O Alan Patrick tem o Rento, o Alessandro fazia, e daí o que o Maicon cara? fazia nos bons tempos do Grêmio, que era o cara que diz, olha, as coisas não funcionavam, ele chamava a responsabilidade. E no Grêmio não tem. Não, e no Grêmio tinha mais 2 caras depois dentro que jogaram um pouco, que era o Jeromel e o Kahneman. E aí o que aconteceu? Agora não tem mais ninguém, falta uma liderança também. Um cara que diz, é por aqui. Né? O Brad White está tentando isso, mas não tem minutagem. Eu acho que não tem característica. Não, perfil. Isso, né? Eu acho que a questão de botar a braçadeira no Vila Sante, eu acho também é um erro, né, cara? O cara Ele tá só em redor do juiz também, né? Em vez de jogar, fica passando no redor. Ou seja, é isso. O Grêmio tem, na minha opinião, um elenco que é bom, mas não tem time. E tem muita coisa que tem que definir, enquanto planejamento, enquanto esquema, enquanto estratégia. Tudo isso está em aberto. Essa é a tarefa do Quinteiro. Se ele é o treinador que dizem que ele é, vai ter que achar. Nós vamos falar daqui a pouco dos grupos da Libertadores Sul-Americana. Voltamos daqui a pouco.